Bem-vindos a mais um Conversa na Novos. Ao meu lado está Luiz Eduardo Portela, esteve recentemente em Nova York e em Washington, nas visitas prévias ao FMI e no FMI, na reunião do FMI também, trazendo muitas novidades para a gente aqui. Isso, a gente sempre gosta de, sempre no início do ano e no final do ano, assim, tem sempre dois eventos do FMI, um em abril e outro em outubro. E outubro é sempre o mais completo, que é onde todos os investidores estão querendo saber quais vão ser os principais temas para o ano seguinte. E agora todo mundo discutiu os principais temas para 2020. Então fiquei 2 dias em Nova York conversando com hedge funds, conversando sobre a percepção que eles têm sobre o Brasil, a percepção sobre o mundo que eles estão vendo. E depois fui para Washington, fiquei 3, 4 dias lá participando de vários eventos, vários painéis super interessantes. A ideia é a gente comentar aqui, fazer um resumo, até porque, como vocês viram nos mercados, essa semana especial, fez preço. Então, você acha que o grande parte do fluxo que você teve nos dias recentes para o Brasil, ele é derivado, esse fluxo é derivado da reunião do FMI? Eu acho que até você pegando o tema, que todo mundo discutiu um pouco, se a gente está num ponto de inflexão e de melhora da economia global, e foi muito discutido sobre esse pequeno acordo entre Estados Unidos e China, a gente vai de fato encerrar esse trade war agora, e todo mundo saiu um pouquinho mais animado, apesar de a turma lá estar bem dividida. Então, muitos acham que foi só para um acordo que está empurrando com a barriga, não vai dar em nada, que as tarifas em dezembro vão vir. Outros mais otimistas dizendo que só o fato, e aí eu me incluo, só o fato de a gente tirar esse tema da frente durante um ano até as eleições nos Estados Unidos e a gente não ter novas tarifas daqui para frente, eu acho que só esse fator já seria importante para os mercados performarem, que você tira essa incerteza que está atrapalhando a economia mundial da frente. Então, acho que sem dúvida nenhuma esse evento aí está ajudando os mercados. Então, se a gente for falar do tema de guerra comercial Estados Unidos e China, a gente teve em Washington alguns painéis que foram muito relevantes para tratar desse assunto. Desde a questão geopolítica, passando pela predominância global, questão de poder entre as grandes nações do mundo e terminando como os incentivos, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da China, com relação ao acordo comercial. Fala um pouco para a gente, teve lá o estrategista da Eurásia falando. Teve o presidente da Eurásia, o Ian Bremmer, falando no painel super interessante no evento, até da Goldman Sachs que teve. E ele fez uma síntese do que está acontecendo no mundo, mostrando que não é uma guerra de tarifa, não é uma guerra comercial, é uma guerra de poder. Então, tem essa disputa pela hegemonia dos Estados Unidos e China, que envolve agora essa questão da tecnologia, que o 5G, principalmente, que vai dominar aí, nos próximos anos as discussões. E ele deixou bem claro que a gente vai ter uma trégua agora, só que os pontos que os Estados Unidos e China têm que se acertar, principalmente na parte da tecnologia, são muito difíceis. Então a gente vai ter ainda novas rodadas, por isso que o Trump anunciou que a fase 1 de um acordo pode estar chegando ao fim agora, no início de novembro. A gente ainda vai ter 2 rodadas de discussões para eles tentarem sair com um acordo aí bom para os dois lados. Então, a primeira rodada, você teria uma probabilidade maior de acontecer, de ter desenvolvimento, mas para as rodadas posteriores você sempre fica um risco para o mundo de alguma forma. Sim, eu acredito que a gente só vai ver as próximas rodadas após as eleições dos Estados Unidos. E falando de eleições, eles falaram alguma coisa dessa ascensão de Elizabeth Warren como provável candidata do Partido Democrata e na probabilidade de reeleição do Trump ou eleição da Elizabeth Warren, como é que seria visto ao mercado? Sim, eu me surpreendi até pelo fato de eles acharem que a gente
está muito no início dos debates, que não é para se preocupar ainda. Tá? Eu acho que acho que até os brasileiros aqui estão mais preocupados, olhando as eleições dos Estados Unidos como o principal fator de risco, né, para o ano que vem, né, porque a gente vai ter uma eleição muito polarizada, né, então entre o Trump, que a gente já conhece, né, o estilo dele de governar, né, bem, né, extrema-direita, e a principal candidata dos democratas no momento, né, para frisar isso, né, em alguns painéis todo mundo lembrou das últimas eleições, né, passadas, que o candidato que está crescendo agora não necessariamente vai ser o candidato que vai estar no melhor momento perto das... Eles lembraram do Obama lá contra a Hillary Clinton, né, que estava bem atrás, e aí... Acho do Romney também. Então, você sempre, quando chega perto das primárias, é que vale realmente você analisar os candidatos. Então, a Elizabeth Warren está crescendo, muito porque o Sanders, né, que era o principal ali, adversário dela, fora o John Biden, por causa do ataque cardíaco, né, está perdendo espaço. O John Biden, nessa discussão toda aí com o Trump também, perdendo um pouco de espaço, e ela com um discurso, né, bem à esquerda, né, até para você pensar na economia americana, todos os pontos que ela defende, né, de praticamente desfazer tudo que o Trump fez em termos de pacote de incentivo, né, fiscal para as empresas. Ela vai querer atacar o sistema financeiro, as grandes empresas de tecnologia, né, ela quer rearrumar todo o setor. E quando você olha para a economia americana, e principalmente para a Bolsa Americana, né, quando você olha os setores que ela quer atacar, acho que isso vai trazer muita volatilidade para o ano que vem. E, além disso, eles mencionaram de alguma forma que o Trump ele se beneficia, né? Quanto mais esse papo de impeachment, mais ele abafa o Joe Biden, que de alguma forma seria o principal adversário deles, né? Sim. Então, agora, outra questão do impeachment, né? Todo mundo falando que o fato de a gente ter um impeachment agora que está preocupando o Trump, né? Está ajudando ele a avançar na agenda, né, com a China, anunciou um acordo, né, com o Japão, anunciou um acordo ali né, em relação à Turquia, à Síria. Então ele o Irã parece que vai conversar. Tudo que ele fez em 3 anos de aumento de retórica, ele vem freando um pouco com o objetivo de aumentar as probabilidades de vitória nas eleições. Ele começa a se preocupar realmente com a eleição. Exatamente. Então parece que ele, por causa das eleições, né, vai começar a melhorar o relacionamento aí com o resto do mundo, para ele criar um ambiente positivo para a economia americana ano que vem, para ficar mais fácil de ganhar as eleições. Então, passando para a política monetária dos Estados Unidos, a gente tem a reunião do Fed do final do mês de outubro. A gente teve diversos, tanto pessoas que estão atualmente no board do Fed, quanto ex-membros do board. Eles falaram alguma coisa sobre o que eles pensam de política monetária dos Estados Unidos à frente, né? A gente teve um painel com o Kaplan, né, que defendeu, né, as últimas quedas do Fed, não demonstrou ter muita convicção em uma nova né, queda, né, dependendo dos dados, mas praticamente fez um resumo do que está acontecendo, até porque ele é um membro do atual, né, board, então não pode falar muito, mas acho que o principal, mais interessante, foi o William Dudley, que foi do Fed de Nova York, né, acho que entre 2013 e 2018, né, então ele ficou bastante tempo no Fed. E no Fed de Nova York, né, que é quem monitora ali a taxa de Fed Funds ali, né, diariamente, ele fez um painel muito interessante, né? Então, a primeira coisa que ele falou que eu achei super interessante foi que o Fed já começa a reunião vendo qual é a probabilidade de corte que tem embutido na curva. Então, pegando essa reunião atual de outubro, tem 90% de chance de cair 25. Então a reunião já começa, né? Tem alguém aqui no board com um argumento muito forte para que a gente não caia os 25. Então isso
já faz com que a gente afaste qualquer probabilidade deles não cortarem, né, em outubro. Então acho que a discussão vai ser muito mais em torno do comunicado, né? Aí a visão do Dudley é que ele está mais otimista para a economia americana, tá? Todo o estímulo que a gente viu, os 2 cortes do Fed, o fechamento, né, da curva americana, ele traz um estímulo já para o mercado imobiliário, então já está vendo alguns números, né, melhorando na economia americana, e ele acha que vem esse corte, mas no comunicado dando a entender que esses 3 cortes que eles fizeram, na CKI 25, já vai ser suficiente, né, para a economia americana retomar aí, né, uma trajetória de crescimento em torno potencial, em torno de 1,5% a 2%, e vai deixar um comunicado com a porta meio que fechada para novos cortes. Claro que, a depender dos dados, né, se a economia americana, né, continuar desacelerando, ou a gente tiver qualquer desenvolvimento da economia global é muito forte, como por exemplo, né, eu acho que os Estados Unidos vierem com tarifa em dezembro e não assinarem um acordo em novembro agora com a China, eu acho que aí sim eles cairiam em dezembro. Eu acho que o comitê, até pelas últimas decisões, onde a gente teve sempre um comitê dividido, né, eu acho que dificilmente vai deixar a porta muito aberta para novos cortes. Tá? Ficando mesmo no Fed de Nova York, pensando no afrouxamento quantitativo, que em teoria o Fed não está querendo dizer que é afrouxamento quantitativo, mas está todo mundo interpretando, para retirar um pouco a pressão do mercado de money markets de curto prazo nos Estados Unidos. Foi falado? O que foi falado lá na reunião do FMI sobre o assunto? Então, a questão do Fed, né, que anunciou que vai comprar 60 bi, né, por mês até março de T-bills, né, que seria um novo QE, mas não é QE, só porque ele não está comprando títulos de longo prazo, tá? Uhum. Mas ele está injetando, né, liquidez, né, no curto prazo, injetando liquidez, né, no chamado money market, né, que é o mercado do overnight, onde você pega dinheiro emprestado, né, com os bancos, com o Banco Central. E esse mercado estava muito estressado, né, com uma busca por dólares, e o Fed de Nova York entrou dando liquidez, tá? Conversando com os hedge funds em Nova York, né, eles acharam muito relevante esse movimento, tá? Mesmo não sendo, né, uma compra de títulos longos, né, o fato de você injetar liquidez no curto prazo, você acalma, né, o mercado de emergente, né? Então você vê, não é coincidência que o dólar começou a ficar fraco contra os emergentes, né? Então esse movimento por parte do Banco Central americano, quando você junta também o Banco Central Europeu, que anunciou, né, que vai começar agora a vir com o QE novamente na Europa, quando você soma os 2 efeitos, acho que é até legal, a gente vai mostrar um gráfico aqui mostrando o somatório, né, quando você soma, né, os estímulos do Banco Central da Europa, do Japão e do Fed, né, tem uma correlação muito boa com o ativo de risco. Então, quando a gente estava com aquele estímulo todo no passado, os emergentes estavam muito bem, a gente começou a ver uma saída, né, principalmente ali a partir de 2018, né, próprio início de 2019, a gente viu uma piora grande. E agora, olhando para frente, está todo mundo animado com essa injeção de liquidez, né? Com 60 bi do Fed, mais 20 bi do Banco Central da Europa, acho que vai acalmar os mercados emergentes, e a gente tem visto isso. Isso é um outro fator que gerou essa melhora de ativos de mercados emergentes recente. E ficando ainda então na Europa, a gente teve os desenvolvimentos de Brexit, ainda não estão resolvidos, mas parecem estar muito melhores do que estavam anteriormente. E isso tem implicação para crescimento europeu, para crescimento do Reino Unido. De alguma forma, a resolução dessa questão do Brexit retiraria pressão no que é uma das 3 principais economias do mundo, que é a economia europeia. Né? Sim. Então, em relação à Europa, né, muito foi discutido, né, estão com juros muito negativos e, né, como é que eles vão sair nessa crise, né? E teve um painel interessante, né, mostrando que a piora da Alemanha, principalmente, né, não veio muito da China, né? Ela veio por causa,
da incerteza com o Brexit, da incerteza, né, com a Inglaterra. Quando você olha a exportação da Alemanha para a Inglaterra, né, ela vem caindo fortemente, principalmente, acho que no início desse ano, né, mostrando que a incerteza, né, com o Brexit ajudou, né, a puxar a economia da Europa para baixo. Então, todo mundo ficou mais aliviado durante o FMI, sabendo que, finalmente, né, o parlamento britânico chegou num acordo, num texto, né, base, um acordo com a Europa, e agora a discussão é quando que eles vão, né, transformar isso em lei, né? Se vai ser em novembro, né, se vai ser em dezembro, ou vai ser em janeiro, essa discussão Mas que a gente parece que vai ter fim, 4 anos depois, a gente vai ter fim dessas questões da saída do Reino Unido da União Europeia de uma forma que seja ordenada. E é daí que veio o otimismo, né, com o FMI com relação à volta do crescimento. Quando você pega os dois principais fatores que estavam puxando a economia global para baixo, que era a guerra comercial dos Estados Unidos e China, né, que estava piorando o comércio global, e junto com o Brexit, que estava piorando, né, o relacionamento da Inglaterra com a Europa, quando você alivia esses dois fatores, né, existe uma esperança aí da economia global voltar. Você tem as 3 principais economias do mundo, né? China, Estados Unidos e a Europa, todas envolvidas em fatores que não econômicos que estavam influenciando negativamente, né, a atividade. E você junta com isso todos os bancos centrais caindo juros, não só os principais, sim, mas os emergentes também. E algum deles, né, inclusive a Índia, né, com um estímulo fiscal, né, reduzindo impostos. Então você tem um estímulo via Banco Central e, né, o risco melhorando com esses fatores que estavam prejudicando. Então o resumo do FMI é que talvez a gente tenha chegado no ponto mais baixo do ciclo econômico e a partir de agora a gente deveria observar uma retomada de crescimento. Isso, então a gente espera que alguns indicadores que pioraram bastante nos últimos meses comecem a mostrar sinais de melhora, né, principalmente a partir de novembro, dezembro, início do ano que vem. Um assunto que está na moda no Brasil de alguma forma e que a gente tem, inclusive, algumas posições no fundo, é o México. Então, você conversou com alguns diretores do Banco Central do México. O que você traz deles para a gente aqui? Foi interessante que normalmente, né, os brasileiros, quando vão lá para o FMI, ficam correndo atrás dos diretores do Brasil que estão lá, né, para saber os próximos passos da política monetária. Dessa vez, estava todo mundo correndo atrás dos diretores, né, do Banco Chico, do Banco Central do México, porque é um país, né, emergente que está com juros, né, muito alto, né, no relativo. Né, enquanto o Brasil aqui está caminhando, né, para cair aí os juros aí para 5, para 4,5, o México está com a taxa de juros ali 7,75 ainda. Então está todo mundo tentando tirar dos diretores quais são os fatores que tem que melhorar para eles acelerarem o corte de juros. Né? Lembrando que o juro neutro, né, estimado pelo próprio Banco Central do México é em torno de 5,75. Não tem nenhum espaço grande para queda de juros, né, no México, e está todo mundo de olho para pegar esse movimento. Inclusive, a gente tem uma posição, né, um vértice curto, tentando pegar uma aceleração no corte. Então, eu participei de 2 painéis com 2 diretores, né, um com o Guzmán, que é um dos mais, né, rocks mais duros, né, que levantou vários riscos, né, para a economia mexicana, com opiniões, né, fortes, né. O que tem acontecido no México, né? A inflação está caindo, mas o núcleo, né, quando você exclui na parte de alimentação, de energia, ainda está um pouco firme, né? Então, eles querem ver esse núcleo caindo para poder acelerar o corte. Tenho certeza também, né, com o novo NAFTA, né, que os Estados Unidos e o México chegaram a um acordo, e com a questão do impeachment nos Estados Unidos, fica um cenário difícil de votarem isso até o final do ano, né, porque vai ter a votação do impeachment. Se deixar para o ano que vem, já é ano de eleição nos Estados Unidos, então a gente já sabe no Brasil como é que são as coisas de eleição, né, sempre difícil ter uma agenda de votação.
Então, traz um risco para a economia mexicana. Mas tanto o Guzmán quanto o Díaz de León, né, que foi outro painel, enfatizaram muito desses pontos, principalmente o núcleo, tá? E eles esperam uma retomada da atividade, né, da economia no final do ano. Então, a gente acha que vai ser difícil ver essa retomada, né? E a gente está tranquilo que o núcleo vai continuar caindo. Inclusive, os últimos dados de inflação, né, mostraram isso. E tem a expectativa de mais dados sair em novembro. Mostra essa convergência do núcleo, né, com o número cheio de inflação, que a meta é 3% do México, e abre um espaço para eles cortarem, né, 50 bips da reunião. Então, pensando nos fatores de risco para movimento de corte de juros no México, a gente tem o núcleo de inflação, que tem que desacelerar para que ele possa acelerar o corte, e ainda tem essa questão de atividade. Se eles surpreenderem negativamente, podem observar a necessidade de fazer um ciclo mais extenso do que eles imaginariam anteriormente. Para terminar, do global, a gente teve uma aula de política monetária com o ex-presidente do Banco Central da Inglaterra, né, o Mervyn King. Quais os pontos principais que ele trouxe? Só primeiro falando do Mervyn King, ele foi, né, presidente do Banco Central da Inglaterra, acho que foi quase 2000, pouco até 2013, eu acho. Sim. Então ele pegou a crise. Né? Estava no olho do furacão. Ele estava no olho do furacão. Então é interessante que ele contou um pouco dos bastidores. Né? Então não só ele, como outros painéis que tiveram na FMI de ex-banqueiros centrais, ou então, dá um exemplo do John Taylor, né, que foi quem criou a famosa regra de Taylor, todos eles citaram o mesmo ponto. A gente precisa de uma união, né, global dos países para a gente sair dessa crise. Não adianta cada país fazer o seu estímulo, sua política monetária, querer desvalorizar sua moeda sem olhar para o lado, porque assim a gente não vai conseguir sair dessa crise. Citou como exemplo, né, a grande crise recente, 2008 ali 2009, onde ele contou bastidores, né, de uma reunião até secreta da Europa, né, onde se reuniram 5 ou 6 países, agora não lembro, na Europa, uma base militar, onde participaram o primeiro-ministro, né, os central bankers, né, acho que mais uma pessoa do comitê, e acordaram, né, num pacote ali de estímulo, que na época eles acreditavam, né, que iam durar no máximo 2, 3 anos. Né, que em 2, 3 anos iam ter que reverter tudo, ia ter que voltar, porque a inflação ia estar voltando, né? Só que hoje a gente está vendo aí juro negativo. Ele é um crítico, né, do juro negativo, acha que não funciona, não resolve. Você cria um desincentivo, né, das pessoas a poupar, né? Vou guardar dinheiro, meu dinheiro vai valer menos, eu tenho que guardar mais dinheiro hoje para mais à frente, quando eu me aposentar, eu ter dinheiro suficiente, né, para continuar vivendo. Então, ele mencionou esses pontos, bem interessante, e foi mais um que falou dessa união global. Aí ficou um pouco da sensação, né, no final do evento, será que, por acaso, o Brexit começou a andar? Né? O trade war começou a acalmar, então será que... Geopolítico também. Geopolítico, não só isso, geopolítico, né, no Oriente Médio, talvez um acordo com o Irã. Então, será que, de alguma forma, coincidentemente ou não, a gente não está tendo, né, os principais líderes mundiais sentarem em alguma reunião secreta e estão querendo, né, ajudar aí o mundo a sair dessa... Os incentivos estão alinhados, dado que está todo mundo sofrendo essa perspectiva de deterioração. E precisou os Estados Unidos começar a sentir, né? Acho que o Trump recuar e a gente avançar nessa agenda. Mas foi bem interessante esse painel aí com o Mervyn King. Entrando em Brasil, apesar do ministro da Economia, Paulo Guedes, não estar presente, ele ganhou até o título de melhor ministro das Finanças do mundo lá, né? A gente teve diversas declarações do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto,
Então fala um pouco para a gente o que ele falou lá, do que ele citou como importante, para a gente olhar daqui para frente. Sim, ele né, teve 3 apresentações, né, que eu participei, e ele vendeu muito bem, né, um otimismo para a economia brasileira. Né, estava todo mundo muito cético com o Brasil, então até os painéis de América Latina, poucas perguntas sobre o Brasil, todo mundo queria saber, né, do México, né, por causa da questão da taxa de juros, todo mundo queria saber sobre a Argentina, por causa das eleições e quais seriam os próximos passos de um acordo com a FMI, renegociação da dívida, né? Não que seja mais atrativo que o Brasil. Não, mas uma questão ruim, né? De como é que vai ser um possível novo default, né, na Argentina. E o Brasil estava sempre ali, né, por último, poucas perguntas, muito questionamento em relação ao crescimento. Será que o crescimento vem? Então esse era um fator importante também em Nova York. Então os hedge funds estão querendo ver crescimento, porque eles estão muito machucados. Né? Então desde a época do impeachment, acho que eles tentaram entrar em Brasil. Quando compraram o Brasil, teve, né, o famoso Joesley Day, né, que teve aquela piora grande nos mercados. E tem muita gente de fora desde então, e agora todo mundo quer ver, né, crescimento. Entendem, né, o avanço que a gente está vendo, mas querem ver de fato os números de crescimento. E foi isso que o Roberto Campos tentou mostrar. Tá? Então ele veio com uma apresentação técnica mostrando a transformação que o Brasil está passando, de uma economia baseada, né, no setor público, né, no Estado, era sempre muito investimento do governo. E agora a gente está tendo essa transição, né, de deixar o setor privado ocupar esse espaço, o setor privado vir com canal de crédito, o setor privado vir com investimento. Mostrou que pela primeira vez a taxa de juros de longo prazo baixou abaixo de 8, 9%, que era um nível importante para investimento, né, financiamento de longo prazo. Então ele mostrou que essa taxa de juros de longo prazo caiu para 6, 7%, quando você pega os prazos mais longos da curva de juros, vão agora incentivar investimento e ajudar na retomada da economia. Né? E mostrou os tradicionais gráficos, né, de crédito, né, Tomás? Acho que até continuamos a ver números melhores. Com certeza. Né? Esse daí é um dos fatores que nos leva a crer mais na recuperação da atividade econômica aqui no Brasil. Então, ele citou também que de um mês e meio, né, para cá, o próprio mercado começou a revisar o crescimento para cima, e foi, né, de fato, a gente achava que os números do terceiro trimestre iam vir negativos, né, e todo mundo começou a revisar. Hoje em dia a gente está com 0,50 positivo, 0,50 positivo. Se você for pensar em 2020, o próprio Banco Central, no último relatório de inflação, ele tem um número abaixo de 2% para crescimento. E hoje em dia o que a gente vê são números mais próximos até a 2,5% de crescimento para o ano que vem. Então, fazendo as contas, né, se a gente crescer 0,50 no terceiro trimestre e 1% no quarto trimestre, a gente entra no ano que vem com 1% garantido. Sim. Então, para chegar a 2 e passar de 2, parece fácil, né? Mostrou... A gente não pode esquecer que está tendo estímulo monetário, né? A taxa Selic está sendo reduzida e isso daí gera crescimento econômico à frente, você está reduzindo os riscos fiscais, com a aprovação da reforma da Previdência. Então você tem diversos fatores que contam para que você tenha maior crescimento econômico. Se não tiver crescimento econômico, que até é estranho, sim, né? Exatamente. Mas ele, em relação ao câmbio, né, minimizou um pouco as preocupações, acha que é um movimento saudável que a gente está vivendo, as empresas estão trocando dívida, né, elas estão com juros mais baixos, aqui a curva longa mais baixa, está mais barato emitir em reais do que ficar com uma dívida em dólar, sinalizou que a gente está perto aí do final desse movimento de saída. E quando você olha o dólar também, ele tem andado muito junto com o dólar global, né, com dólares emergentes. Aqui piorou um pouco mais por causa desse movimento específico, mas agora está voltando também junto com o movimento global. Então acho que isso traz conforto do Banco Central continuar caindo juros, né? Então ele sinalizou isso, sinalizou que os juros que vão continuar caindo. A gente acha até que eles vão manter aí o mesmo tom no comunicado,
vão anunciar aí o corte de juros para 5%, né? E provavelmente no final do ano para 4,5%. Né? E teve uma pergunta de quais seriam os fatores que levariam o Banco Central a acelerar o corte. Entendeu? Em vez de 50, cair 7,5, né? Então foi até engraçado que ele começou a responder, ele falou, pô, quando eu estava aí do lado de vocês, eu adorava fazer as perguntas. Agora que eu estou aqui... Como é que eu vou fugir? Agora que eu estou aqui do outro lado. Então ele deu uma resposta padrão, mas com uma sinalização importante. Ele fechou completamente a porta, dizendo de uma forma que a política monetária tem que ser crível. Então, o bom é cair juros, com a curva de juros não esticando, né? Ela continuando a fechar junto, com o câmbio não, né, desvalorizando demais, com o risco, né, caindo, o mercado CDS fechando, mostrando que foi um movimento crível. Né? Se eu cair juros de uma forma onde os agentes acham que eu não estou fazendo a coisa certa, a gente vai ter um efeito contrário, né, na atividade. A gente vai ver a curva longa abrindo, vai ver o dólar, né, desancorando. Então ele deu um sinal para o mercado que, ó... De alguma forma ele está vendo que o ciclo está chegando próximo ao fim. Ele está vendo já uma melhora na atividade econômica e talvez uma necessidade menor de prover estímulos monetários. A grande discussão é se ele vai para 4,25 ou 4,5, né? É o que vai acontecer no começo do ano que vem, que a inflação a gente imagina que ela vai ficar muito controlada. A questão é saber como é que o Banco Central vai reagir aos números de atividade melhores. Se ele vai, agora estou mais otimista, talvez eu tenha que dar menos estímulo monetário, então ele vai falar, não, apesar de estar mais otimista, quando eu olho para a inflação, tem um espaço para cortar mais. É uma questão de sintonia fina da política monetária no final do ciclo. Eu acho que eles vão estar de olho, né, na atividade. Né? Se a economia mostrar sinais que está recuperando, como ele começou a mostrar, acho que eles vão estar satisfeitos. Tá ótimo. Então, esse foi mais um Conversa na Novos. Gostaria de agradecer ao Portela aqui por toda a contribuição, agradecer a todos pela audiência. Em breve, novos conteúdos para vocês.